Bom, então vamos lá então. Algumas coisinhas que temos que relembrar. Já falamos algumas vezes com relação à geometria. Sobre congruência. Duas figuras são congruentes, os ângulos são congruentes. Então o que é congruente? O que é congruência? Congruência significa que eles são iguais. E o que nós vamos ver agora não é congruência, não são figuras iguais, são figuras semelhantes. Ou seja, são figuras que possuem a mesma característica. Figuras que são parecidas, são semelhantes uma das outras. Elas têm a mesma característica. Não são iguais, porém têm a mesma característica. Então isso é semelhança. Então triângulos, semelhança de triângulos, significa que são triângulos que têm a mesma característica. Tem o mesmo formato. Pode ser um pouco menor ou maior do que o outro, mas ele tem o mesmo formato. Eu costumo dizer que eles são uma ampliação ou uma redução do outro triângulo. Para isso, para verificar se realmente os triângulos são semelhantes, a gente tem que observar o ângulo do triângulo. O ângulo, para quem não sabe, é essa abertura aqui, ó. Essa abertura aqui é maior, essa é um pouco menor e essa outra aqui é menor ainda, ó. Abertura entre uma linha e outra. Aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, que é mais fechado. Aqui é o dobro daquele de lá, um ângulo de 60, e aqui eu tenho um ângulo de 90. Se eu somar a medida dos três ângulos do triângulo, eu vou ter 30 mais 60 mais 90, que vai dar um total de 180. O ângulo é medido em grau, então 180 graus. Todo triângulo, a medida dos ângulos internos, a medida dos três ângulos dentro dele é sempre 180. Então, digamos que eu tenho um outro triângulo aqui, vamos fazer um aqui diferente um pouquinho. Digamos que aqui eu tenha 20, aqui eu tenha 40. Se eu tiver a medida de dois ângulos, eu consigo achar a medida do terceiro. Como é que eu acho a medida aqui, ó? Esse aqui, vou botar aqui X. Como é que eu vou achar a medida dele? Simples. A medida dos três não tem que dar 180? Eu tenho um que mede 20, outro que mede 40, então 20 com 40, 60. Pego lá 180 menos os 60 que eu tenho. O ângulo maior aqui, que eu marquei o nome de X, vai ter 120 graus, essa abertura aqui, ó. Então eu tenho que saber isso quando eu estou trabalhando com triângulo. Então uma maneira de eu verificar se um triângulo é ou não semelhante a outro, se ele tem a mesma característica, uma maneira é essa, observando os ângulos. Se o triângulo tiver um ângulo mais outro ângulo igual, se tiver dois ângulos iguais, um triângulo para o outro, aqueles dois triângulos são semelhantes. Por que eu digo dois triângulos iguais e não os três ângulos? Dois ângulos iguais e não os três? Porque se eu tiver um triângulo aqui, vamos ver um outro aqui. Vamos botar um triângulo retângulo aqui, ó, 90. Aqui, ó, aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho 45. Aí eu vou fazer um outro triângulo maior, ou menor também, né? Vou fazer um menorzinho aqui, ó. Eu tenho aqui 90 graus e aqui eu também tenho 45 graus. Se eles têm dois iguais, eles são semelhantes. Por que são semelhantes? Porque se esses dois são iguais, o resultado que sobra vai ser o mesmo aqui e aqui. Então os três, na verdade, são iguais. Então, triângulos são semelhantes quando os três ângulos são iguais. Bom, se ele é uma ampliação ou uma redução, então tem lado, lado, lado. Quando os três lados são semelhantes. Na verdade, é quando a razão
dos três lados é igual. Como assim razão dos três lados? Eu vou olhar a medida do lado. Digamos que eu tenho aqui a medida 1, 2, 3. Aqui eu tenho a medida 2, 4 e 6. Então, vou ver, ó, aqui a medida é 1, aqui é 2. Se eu pegar a medida 1 e dividir pela medida 2, tem que dar o mesmo valor que eu pegar a medida 2, que é o outro lado correspondente, dividido pela medida 4, que é o mesmo que eu pegar o lado de baixo, que mede 3, dividir pelo outro lado, que mede 6. 0,5. Todas as três divisões têm que dar o mesmo valor. Aí sim eles são semelhantes. Ou, como já foi falado, eles têm os lados proporcionais. No caso de uma ampliação ou uma redução. Então é só eu dividir os lados correspondentes, né, e ver se eles são, se a divisão dá o mesmo resultado. Ah, professor, mas eu tenho um triângulo aqui, que eu tenho a medida aqui é 8, aqui é 10, e o ângulo aqui deu 80. Esse aqui está mais aberto, eu vou botar 100 aqui para não ficar muito fora da figura. O ângulo aqui é 100. Essa medida aqui eu não sei. E eu tenho um outro triângulo um pouco menor, que aqui o ângulo é 100 também, e o lado, um lado mede 4 e o outro lado mede 8. Como é que essa medida aqui eu também não sei. Como é que eu vou saber se eles são semelhantes? Bom, ele tem um ângulo igual, ó, mas não é os dois que nem tá lá em cima. Eu só sei de um ângulo. Esses outros ângulos aqui, eu não sei se esse ângulo é igual a esse aqui, se esse daqui é igual àquele lá. Eu não tenho essa informação. Eu tenho a informação de dois lados e um triângulo. Então eu vou olhar a divisão, o resultado da divisão aqui, para ver se vai dar certo. Então eu pego o lado correspondente, 8, 4. Então eu faço aqui, ó. 8 dividido para 4 é igual a 10 dividido para 8. 8 dividido para 4 dá 2, 10 aqui vai dar 1, alguma coisa. Não deu igual. Então, nesse caso, eles não são semelhantes. Por que não são semelhantes? Porque para ele ser semelhante, ele tem que ter um lado igual, o ângulo igual e o outro lado igual também. Igual que eu digo é semelhante, né? Uma ampliação ou redução na mesma razão. Não pode ser diferente. Ó, que aqui, ó, aqui é o dobro. Por que aqui não é o dobro? Então, para esse caso ser semelhante, aqui no lugar do 8, eu teria que ter 5. Se esse lado me disse 5, aí seria, porque ó, 4 é a metade de 8 e 5 é a metade de 10. Então, se aqui fosse 5, daria certo. Mas, como não era 5, então, para ser triângulos semelhantes, nós temos três coisas a observar. Temos que observar dois ângulos iguais. Se dois são iguais, o terceiro vai ser igual também. Os três lados, não exatamente os três lados iguais. É a razão, a divisão dos lados correspondentes de um triângulo para o outro, a divisão ou a razão dos lados tem que ser igual, dos três lados. Ah, mas às vezes eu não tenho a medida dos três lados, eu tenho a medida de dois lados e um ângulo. Bom, se os ângulos são iguais, aí eu olho a razão dos lados correspondentes. Sempre pegando os lados correspondentes. O menor daqui com o menor daqui, o maior com o maior. Não posso pegar o 8 com 5 e o 10 com 4. Tem que ser os lados correspondentes. Então isso é o que nós temos de semelhança de triângulo. Né? Semelhança, então,
são triângulos que têm a mesma característica. Ele tem o mesmo formato, porém o tamanho é diferente.